Boa noite, Wagner. Boa noite. O primeiro tempo, São Paulo teve um pouco mais de dificuldade, claramente, mas no segundo tempo a impressão que deu é que conseguiu encaixar a marcação justamente no jeito de jogar da Ferroviária. Foi isso que fez a diferença para o time mudar tanto do primeiro para o segundo tempo? Não tenha dúvida, né? A volta para o segundo tempo, ela além de estar encaixada na marcação, o ímpeto da nossa equipe, porque a partir do instante em que nós iniciamos a partida e não conseguimos encaixar a marcação, havia uma dúvida se saía o ala, se ele adiantava e pegava o lateral, ou se saía um atacante do meio. E eu senti isso no começo do jogo, pedi até que alguém paralisasse a partida para que eu tivesse tempo de realmente mexer na equipe ali, e só o fiz a partir do momento em que fiz a substituição, aí a gente já perdia por 1-0. Mas na segunda etapa não, houve uma evolução muito grande, a equipe voltou com ritmo de jogo, com intensidade, que é o São Paulo que todos nós gostamos de ver jogando. Infelizmente a gente sai frustrado porque o resultado não condiz com aquilo que todos nós desejávamos, né? Mas é uma evolução que foi vista em alguns aspectos e em outros a gente precisa melhorar rapidamente. Mancini, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Hernanes, se o equilíbrio muscular que foi tão procurado nesse início de temporada já foi encontrado e se a tendência é que ele consiga ter uma sequência com um rendimento como o de hoje. Então, eu vi o Hernanes com um pouco de dificuldade no primeiro tempo, assim como todos os outros jogadores, e vi o Hernanes muito mais solto no segundo tempo, chegando à frente. Curiosamente, quando ele passou a jogar como um segundo homem, foi quando ele chegou mais à frente, teve oportunidade de finalização, chutou a gol, fez um gol, disputou bolas aéreas dentro da área. Então é esse Hernani que todos nós sabemos que ele pode ser, e somente com a sequência de jogos ele vai atingir aquilo que todos nós sabemos que é possível para ele, né? Às vezes ele ainda sofre um pouco, e aí eu me refiro ao fato de no início do jogo a gente ter dificuldade para marcar o bom time da Ferroviária, um time que nós temos que elogiar, bem treinado, um time que usa muito bem o goleiro, né, que tem na sua peça fundamental dentro do sistema de jogo o goleiro, que dificilmente erra passes, errou um no finalzinho, né, que quase a gente faz o segundo gol, mas ele acaba sendo diferenciado dentro de um sistema de jogo. Então, por isso, a gente teve um pouco de dificuldade para o encaixe. A partir do momento que nós encaixamos a marcação, o São Paulo passou a ter grandes oportunidades e aí pecou algumas vezes na finalização, algumas vezes na tomada de decisão, e por isso a gente não alcançou a vitória. Mancini, o São Paulo tem iniciado as partidas com 3 zagueiros, mas à medida que o resultado não aparece, a retirada de um dos zagueiros exatamente para a tentativa de um time um pouco mais ofensivo. Eu gostaria de saber se vai continuar nessa toada, se ainda está acertando essa metodologia, e perdeu também uma peça importante para esse esquema contra a partida do Palmeiras, que é o Bruno Alves. Nós vínhamos de 2 jogos sem tomar gol, então seria um pouco incoerente a gente mexer no sistema que vinha dando certo, que passava segurança, e a entrada desse sistema não quer dizer que eu tenha que terminar com ele, ou a entrada com 2 zagueiros também, eu digo mesmo. Eu acho que depende muito da leitura, da estratégia, daquilo que é montada para a partida. Às vezes a gente vai enfrentar um adversário que joga de forma diferente. A Ferroviária soube explorar muito bem e jogou bem no momento do jogo onde a gente não conseguia encaixar. Então, em virtude disso, é lógico que eu tenho uma semana até o jogo do próximo final de semana, a gente vai pensar com calma. O bom, e eu olho sempre o lado positivo das coisas, é que nós temos 2 oportunidades e 2 formas de jogar. A gente pode ser ofensivo usando laterais, e a gente pode ser também ofensivo usando alas. Quando na invenção do 3-5-2, era exatamente para que o time fosse mais ofensivo, a partir do momento que você tem as peças que funcionem dessa forma. Resumindo, ainda não está definido, ao longo da semana a gente vai decidir. Mancini, embora você esteja momentaneamente à frente do time, você, de fato, é o coordenador de futebol e você está a par do planejamento que vocês traçaram para o restante da temporada.
você tem conhecimento, embora você tenha chegado esse ano, você tem conhecimento dos atletas, o que cada um fez, principalmente na temporada passada. Claro. Então a minha pergunta é a seguinte: por que o Diego Souza saiu do São Paulo? Porque dentro do planejamento daquilo que vai ser feito no São Paulo, optou-se por isso, né? Então eu sinceramente, eu acho que na posição de treinador hoje, eu não tenho que tocar nesse assunto. Eu acho que falar do jogo é muito mais específico e muito mais direto. Acho que o torcedor de São Paulo ele quer saber exatamente isso, embora, obviamente, a notícia saiu ontem, se espalhou, mas eu volto a dizer, é uma questão de planejamento daquilo que vai ser feito dentro do clube. Se foi dentro de uma semana ou na véspera de um jogo, aí depende muito daquilo que foi acertado entre as partes, né? Eu, como técnico, momentaneamente, né, você mesmo frisou que sou o coordenador da equipe, como técnico, eu tenho que usar aquelas peças que estão à disposição. Mancini, boa noite. O São Paulo tem um lado direito muito rápido, com o Igor Vinícius, o Antony fazendo tabelas, só que isso não se repete do lado esquerdo. É uma ausência de peças para serem trabalhadas ali ou uma questão de equilíbrio? Eu acho que é uma questão de equilíbrio. Eu até, analisando aquilo tudo que nós já fizemos na temporada, antes nós tínhamos um setor esquerdo mais ajustado do que o direita. Naquela oportunidade nós tínhamos Reinaldo, Everton e às vezes o Nenê por dentro, o Elinho por dentro, e não funcionava muito bem. A partir do momento que nós perdemos essas peças, o lado direito ficou mais encaixado. Hoje a gente viu o Antony e o Igor muito bem no segundo tempo, fazendo jogadas, e outros atletas também participando dessa triangulação, ora o Luan, ora o Hernandes, ora o Elinho na segunda etapa. Eu acho que isso daí é fruto de uma evolução, né, que eu havia citado aqui. Algumas coisas já evoluíram, outras vão evoluir com o passar do tempo, e em algumas outras a gente precisa rapidamente evoluir para que a gente não oscile tanto no jogo, né? Hoje a oscilação foi de 20 a 25 minutos dentro da partida e nos custou sair atrás, e aí você se desgasta, você tem que correr muito mais na partida. Nós temos, não a certeza, mas a ideia de que se saíssemos na frente, a gente teria amplas chances de vencer bem a partida. Sobre o lado direito, eu sinceramente saio satisfeito com aquilo que eu vi de Antony e de Igor, mas sabendo que em outros setores a gente tem que ajustar melhor. O Mancini, desde que o Hernanes chegou, há muita curiosidade sobre qual ou quais funções ele pode fazer. Prioritariamente ele jogou como meia, mas a gente sabe que ele faz outras funções. Você já deixou claro que o esquema com 3 zagueiros não é definitivo e que gostou do Hernanes quando ele atuou um pouco mais recuado. É uma condição que pode ser pensada, o Hernanes ser escalado, começando o jogo, como segundo volante e não na criação, ou é de circunstância da partida? Eu acho que é muito mais de circunstância da partida, porque a partir do momento que você monta o meio-campo num triângulo com o Luan e 2 meias, o Hernanes e o outro meia, que hoje no caso era o Antony, aí depois o Elinho entrou na partida nessa função também, eles vão achando o espaço deles. A partir do instante em que o São Paulo está perdendo a partida, há uma necessidade, entre aspas, que o Hernanes venha a ser esse jogador para qualificar um pouquinho mais a saída de bola. Se você está ganhando a partida, às vezes eu posso abrir mão disso e deixar o Hernanes um pouco mais à frente, porque ele é um finalizador, ele é um cara que tem peso, é um cara que decide. Então depende muito da leitura que estiver sendo feita naquele momento da partida. Hoje, curiosamente, eu já disse isso aqui, a partir do instante em que ele voltou para segundo homem, foi o momento onde ele chegou mais à frente, onde ele esteve mais dentro da área. Então tem que haver esse balanço entre os 2 meias, e acredito que quem estiver jogando com o Hernanes vai entender isso daí também, porque é passado ao longo da semana, que sempre um dos dois tem que ajudar o Luan a partir do momento em que nós somos contra-atacados, né? E isso aconteceu muito hoje. E nós roubamos muitas bolas, inclusive com o Hernanes, que não foram bem aproveitadas ao término do segundo tempo. Mancini, boa noite. Boa Quero noite. voltar na sua resposta ao amigo aqui, o Ivan. Você disse que a saída do Diego Souza é uma questão de planejamento,
daquilo que vai ser feito no clube. Então, se dirigindo ao torcedor, acho que todos querem saber o que vai ser feito no clube daqui para frente. Então, se é futuro, eu não vou aqui adiantar. Eu já respondi a pergunta. Faz parte de um planejamento que será feito no clube. Não. Sobre planejamento, não. Eu estou aqui para falar sobre o jogo. Mancini, boa noite. Queria que você falasse da importância de ter uma semana toda para trabalhar agora, especialmente em se tratando de um clássico contra o Palmeiras, e falasse também um pouco do que é que você espera da torcida na semana que vem. Estádio mais cheio, especialmente em relação ao comportamento dela, que voltou a vaiar o time hoje, deu uma aliviada ali depois no final. Eu vi a torcida jogando junto com o time. Eu, sinceramente, é lógico que ao término da partida a gente sai frustrado, porque você vê o time com muitas oportunidades de gol, ora o toque final, ora na finalização. A gente acabou pecando e isso, de certa forma, frustra todo mundo, né? A torcida está doida para ver o São Paulo sair vitorioso nos jogos. Então, nós temos que entender o comportamento dela e eu estou aqui dizendo isso abertamente porque a gente conversa muito sobre isso dentro de São Paulo. É necessário que todos nós entendamos aquilo que está acontecendo. Sobre ter uma semana de trabalho, essas últimas 2 semanas a gente teve de trabalho e por isso é que eu acredito que nós estamos caminhando para o rumo certo, né? Lá atrás, no jogo do Red Bull, nós jogamos com a menos, diante do Bragantino, a gente sofreu um pouquinho, oscilou. Hoje nós oscilamos um pouco no primeiro tempo, mas melhoramos bem na segunda etapa. Então, é essa oscilação que ela não pode acontecer. O treinamento, a semana longa, ela te dá a oportunidade exatamente de corrigir essas coisas, e elas estão sendo corrigidas. Talvez, para muitos, ainda um pouco devagar, e para outros, não. Nós temos que tentar achar esse equilíbrio, porque sábado que vem é um clássico. Eu tenho certeza que a nossa torcida vai estar aqui apoiando o São Paulo para mais um jogo importante, porque ela sabe que nós dependemos desses pontos e dos pontos do último jogo diante do São Caetano. Então, em cima disso, a gente tem que chamar o torcedor, falar para ele, olhar nos olhos do torcedor, dizer que a gente entende o que ele está sofrendo, entende o que ele está passando, mas que a gente precisa dele junto com a gente.